Alô, então, gravando. Alô, então, gravando. Bom, entre o primeiro grupo de protozoários que eu vou conversar com vocês, eu vou dar ênfase para falar do Sarcomastigófora. Quem é esse grupo? O grupo do Sarcomastigófora é um grupo que tem o Sarcodina e o Mastigófora. Quem são esses protozoários? São protozoários que apresentam é, de- é, como agentes, né? Principalmente organismos que são flagelados ou que apresentam pseudópodes, né? E o que é um flagelado? O que é um pseudópode? São suas estruturas que ajudam no deslocamento. Aí, nesse grupo, a gente tem diversos parasitas, entre eles eu vou falar sobre giardia, trypanosoma, sobre leishmania, estomonas e assim por diante. Então, dentro desse grupo, os principais são as estomonas, as tritricomonas, a giardia, o trypanosomas e as leishmanias, tá? Que são esse grupo de Sarcomastigófora. Então, eles estão dentro do grupo dos protozoários. Eles são organismos que têm um flagelo, ou pseudópodes, ou até mesmo ambos, né? Que são esses prolongamentos aqui, chamados pseudópodes, né? O flagelo, que pode ter um ou outro. Normalmente, eles não são intracelulares. Então, são organismos que a gente não vai encontrar quando for fazer a pesquisa dentro da célula. Lembra que eu conversei com vocês que vocês vão apresentar as formas de diagnóstico e também vocês vão fazer a forma de tratamento. Então, agora vocês imaginem, se eles normalmente não são intracelulares, este grupo, eles não estão protegidos na hora de tratamento, teoricamente, né? Eles ficariam fora. Então, o mecanismo de ação dos produtos, das medicações que a gente for usar, talvez seja mais fácil ou talvez atinja diretamente. E outra coisa, se eles estão fora das células, o sistema imune os reconhece melhor. Por quê? Porque quando está dentro de uma célula como uma hemácia, como um macrófago ou uma célula tecidual, é mais difícil para poder fazer o encaixe, né? E esse encaixe é mais difícil para estimular o linfócito a produzir anticorpos. Então, essa é uma característica extremamente importante dentro do trabalho nosso de veterinário em cima do Sarcomastigófora. E para locomoção, né, eles apresentam os flagelos e pseudópodes ou flagelos ou pseudópodes. Então, entre os flagelados, né, que apresentam as suas estruturas, a gente tem os organismos podem ser classificados de várias formas, como os tripomastigotas, o epimastigota e assim por diante. Então, um dos primeiros grupos, né, que a gente trabalha é os Tritrichomonas fetus. Então, os Trichomonadida, né, possuem de 4 a 6 flagelos, sendo um recorrente, unidos a uma membrana ondulante, ou seja, são vários cílios flagelos, né, que estão unidos numa membrana ondulante. A Tritrichomonas fetus, ela tem como hospedeiro principal, a tricomonas, os bovinos. E normalmente ele está associado ao prepúcio do macho ou à vagina da fêmea. Então, esse tipo de parasita, como ele está relacionado a prepúcio e vagina, eu já sei que ele não precisa de um vetor. Na verdade, a forma de transmissão desse agente, ele se dá pelo contato sexual, somente por saber qual é o tipo de local onde ele se instala. Então, a Trichomonas fetus, ela é um trofossoita com forma piriforme. Trofossoita é a forma adulta, né, ou a forma infectante, a forma que se desloca. Não tem simetria bilateral, então vocês podem olhar aqui por essa imagem que um lado é diferente do outro, então não é simétrico, mas tem uma forma de pera, né, piriforme, e vai apresentar em torno aí de 4 flagelos. São 3 aqui e um outro opositor, né? Então, um que vai até a extremidade posterior, carregando parte da membrana plasmática e formando assim a membrana ondulante. Então, são 4 flagelos, um deles vem para cá e ele recebe essa membrana ondulante. Então, tem o axóstilo, o núcleo é deslocado para um lado, e o citóstoma, que é uma vesícula alongada onde o parasita se alimenta. Então, é uma estrutura que ajuda
na alimentação desse parasita. A transmissão é puramente mecânica, né? Então a transmissão é de contato, não precisa. E o que é o mecânico? Não precisa de um ciclo dentro de um vetor, né? Na maioria das vezes os vetores eles recebem o hemoparasita, eles recebem o protozoário, o protozoário faz um ciclo no seu interior para depois fornecer para o outro hospedeiro para poder continuar seu ciclo. Então é principalmente através do coito. Esse protozoário ele não apresenta uma forma cística, né? Porque então ele não fica no ambiente externo. Ele é de contato direto, ele é mecânico. Então ele não precisa insistar no ambiente para depois ter o contato, né? O macho, uma vez infectado, ele passa a ser o agente transmissor. Então, uma vez se instalando o tricomonas no prepúcio do macho, ele transmite sempre, né? Pode ocorrer a transmissão por fomites, por aparelhos ou mesmo pela inseminação artificial, que inseminação, quando eu pego o material, tenho contato com o prepúcio contaminado e contamino o meu material de sêmen e eu faço a transferência para a fêmea. As vacas, por sua vez, elas adquirem resistência com o passar do tempo, né? E podendo dar origem a terneiros sãos por inseminação artificial, né? Para não contaminadores. Então, tricomonas é uma coisa que tem que ser bastante avaliada na reprodução para evitar qualquer problema. Então, e como esse parasita se aloja no prepúcio e na vagina, eu já imagino que possa complicar o quadro e apresentar uma série de problemas reprodutivos nesses dois grupos de animais. Então, a transmissão principal é através do coito, né? É através da cópula, onde um macho ele tem localizado na sua região de prepúcio o parasita. Quando ele faz a monta, ele transforma, né, transfere para a região da vagina da fêmea. Essa tricomona se instala no animal e deixa esse animal completamente contaminado. Qual a importância da tricomonas, né? Então, a tricomonas ela pode provocar um aborto nas vacas, né? Principalmente em vacas mais jovens. Então, pouco detectado devido ao pequeno tamanho do feto. Então, algumas vezes o aborto é nas primeiras fases de vida. E tem casos, inclusive, que provocam o aborto e também já ocorre uma absorção. Então, existe a monta natural, só que na hora que a inoculação do sêmen pela cópula do macho, ele joga também a tricomonas. Quando a tricomonas tem contato com o zigoto, estimula a reabsorção e quase que impede o desenvolvimento do bezerro, né? Pode invadir também o útero, atacando as membranas fetais, provocando a tricomonose genital das vacas. Facilita também uma infecção secundária, né? E essa infecção secundária pode acarretar numa série de problemas para a vaca, inclusive retenção de placenta. O macho, ele não vai apresentar sinal clínico, mas passa o parasita para as outras vacas através do coito, né? Sendo que ele se torna inviável para a reprodução. Então, uma vez detectado no macho a presença de tricomonas, esse macho ele tem que ser retirado do programa, né, do trabalho de reprodução, porque ele acaba impactando severamente. Então, a tricomonas é um parasita normalmente do prepúcio, né, ou da vagina da vaca. Uma vez contaminada a vaca, pode estimular o aborto. Em alguns casos, né, há uma infecção facilitando até mesmo uma contaminação mais grave do útero. Quando há um parto ou quando há um aborto, pode provocar retenção de placenta por essa infecção, que é uma tricomonose genital das vacas. O macho ele não apresenta sinal clínico nenhum, mas ele se torna inviável uma vez que se detecta nele. Então, e é difícil, né? Porque às vezes a gente não consegue fazer um diagnóstico. Então, imagina, tem que fazer um lavado de prepúcio ou eu tenho que fazer um exame de sangue para detectar se os animais têm ou não tricomonas. Isso vocês vão explicar. E outra coisa é saber se vale a pena. Então, ó, lavagem do trato reprodutivo com soro fisiológico, observação do conteúdo no microscópio e muitas vezes fazer cultura. Então, a melhor forma, na verdade, é retirar o touro do plantel, né? Fazer um descanso sexual para as fêmeas, para que haja uma normalização do pH,
Procura sempre utilizar touro negativo e sêmen de boa procedência. Então, não se fala muito, não se discute muito a questão de tratamento. Se discute muito mais o controle geral de tricomonas, já que é um problema tão grave entre os bovinos. Existem outras espécies que também podem ser acometidas, né, com tricomonas vaginalis, que aparecem nas mulheres. É favorecido principalmente embaixo de pH, principalmente as mulheres no início da sua vida reprodutiva, né, quando passa da puberdade. É importante fazer sempre os exames ginecológicos de forma periódica para evitar qualquer problema. A Trichomonas gingivalis, que aparece em pessoas que têm muita cárie ou tártaro, é um protozoário que digere os restos alimentares e bactérias, e também é importante fazer uma revisão periódica dos dentes. Então, é uma Trichomonas que tem mais relação com boca, né, com gengiva. E a Trichomonas intestinalis, ela tem baixa patogenicidade em homem, mas ela é muito comum em esôfago de pombo. Claro que os seres humanos que têm uma queda de imunidade, a tricomonas acaba se manifestando em grande quantidade e acometendo, inclusive, pessoas com essa tricomonas intestinal. Então, a gente tem a tricomonas fetus fazendo o problema em bovinos. Então, existe uma tricomona vaginal, uma gengival e uma intestinal, que podem ser um problema muito grave para as pessoas. Um outro agente importante, né, aí agora da ordem diplomonadida, né, da família Hexamitidae, que é uma forma de trofozoito, apresenta simetria bilateral com 6 a 8 flagelos. Então, o que o outro, a Trichomonas, não tinha simetria, a gente agora apresenta simetria. Então, a Giardia é o grande exemplo, né, desse grupo, que é esse organismo que parece que tem 2 olhinhos. Vai acometer o homem, cães, caprinos, bovinos, diversas espécies, né? Mas principalmente vai se instalar no trato intestinal dos animais. Então aqui vocês conseguem ver duas formas de giardia, né? Ela pode ser de uma forma que a gente chama de cisto, ou na forma de trofozoito, que é o organismo adulto que apresenta seus flagelos. Então aqui a gente consegue fazer observação desses agentes, né, da giardia nas suas duas principais fases. Então, como eu falei, pode ter a forma de trofozoita ou a forma de cisto, né, aqui mostrando os cistos e aqui mostrando o trofozoita com seus flagelos. Então, o trofozoita ele tem uma forma piriforme, exatamente parecido com a tricomonas, só que agora tem 2 núcleos, né, e apresentam mais flagelos, de 6 a 8. Tem 2 axóstilos, né, que são as estruturas que fazem parte de cada um desses organismos. Eles apresentam 2 discos suctórios, são ventosas que mantêm o parasita aderido na mucosa intestinal, né, para que ele se alimente. A forma cística, ela vai apresentar 4 núcleos, como está bem aqui marcado nesse desenho, e apresenta simetria bilateral. Então a giardia ela tem mais cílios, né? Tem mais flagelos, apresenta simetria e pode se transformar também na forma de cisto. Lembre-se que a tricomonas não tinha cisto porque não tinha uma fase externa. Então a giardia que vai fazer o ciclo no intestino, que vai se grudar por esses discos suctórios que são ventosas, já sei que elimina no ambiente alguma forma e para a forma se manter tem que ser através de cisto. Então, a transmissão é a ingestão dos cistos contidos no alimentos ou águas, né? E os cistos são viáveis por até 2 semanas no ambiente. Então, a giardia, ela pode estar ou na forma de cisto ou na forma de trofozoita. A forma trofozoita é a forma ativa, né, que se alimenta e se reproduz. Então, dentro do organismo do hospedeiro, o que vai se manifestar, que vai se reproduzir, é o trofozoita. E o cisto é o que está no meio ambiente, né, que pode gerar aí de 2 até 2 semanas. Normalmente, a giardia ela é mais conhecida pela transmissão aquática no nosso meio. A gente conversa muito mais de problemas de giardia na porção e por transmissão aquática. Como é que é o ciclo? Então, a contaminação por ingestão de alimento ou água contaminada do cisto,
né? E no intestino, esse cisto ele vai se transformar, ele vai liberar o trofozoito, que é a forma ativa, vai começar a se multiplicar por fissão binária, ou seja, vai se dividir exatamente ao mesmo de uma giardia formando duas. Alguma forma vão se fazer um cisto na mucosa do intestino e evoluir até um cisto que é eliminado junto com as fezes, né, que vai para o ambiente na forma de cisto. O cisto no duodeno, então, ó, duodeno, jejuno e ilho, intestino delgado. Ele vai fazer a fisão binária, que vai originar dois trofozoítos. Os trofozoítos vão fazer a fixação nas células do intestino, vão fazer o cisto, amadurecem e os cistos são eliminados para a luz do intestino, por onde vão para a parte exterior das fezes. Então, isso tudo vai depender um pouco em qual altura do intestino aonde vai formar o cisto. Então, o cisto ele é absorvido, ele é ingerido pela água, pelo alimento. Uma vez dentro do intestino, esse cisto se rompe, libera a forma adulta contaminante que se chama trofozoito. O trofozoito, ele começa a fazer a sua multiplicação, né, a sua divisão, para gerar um número cada vez maior de giardia. Como é que ocorre normalmente a questão da giardia na saúde pública e como é que a gente acaba vendo a giardia com problema? Porque como o que ocorre de eliminação é o cisto, o fato de ter contato com alimento, com água, ou mesmo, né, com organismos que estão eliminando cisto de giardia, a gente acaba fazendo a contaminação. O que mais se tem conexão com giardia são quadros de cólica e diarreia, então problema intestinal, já que é um parasita que se adere à mucosa intestinal. A principal forma de controle é a higienização do ambiente, a lavagem e higienização dos alimentos e beber a água filtrada. Então, o trofoito no intestino é a forma parasitária que vai se aderir ao aparelho do intestino e vai provocar a maioria dos sinais clínicos, que envolve dor abdominal, cólica e diarreia. Vai excretar o cisto pelas fezes, né, que excreta uma quantidade absurda, né, muitas vezes mais de 10 mil cistos por grama de fezes. Uma vez sendo eliminado esse cisto, pode reinfestar o animal, pode passar para um outro, ou mesmo contaminar uma pessoa, como nessa imagem é a criança, ao manipular o animal, ao ter contato com fezes, contamina, ou mesmo a criança que apresenta no seu organismo a giardia, por erro principalmente na hora da higienização, quando vai ao banheiro, pode contaminar a mão e, com isso, contaminar o cão. Então, há um ciclo, né, da giardia fazendo o problema do hospedeiro cão para o hospedeiro humano, transformando a giardia quase uma moeda de troca. E lembrando, né, principalmente a giardia, ela tem uma relação direta com a água, pode ficar até 2 semanas encystada. Então, em época de enchente, em áreas com ingestão de água, sem um controle melhor pela população, acaba se transformando numa porta de entrada para os animais. Um outro agente é estomonas, que é do grupo da ordem da Rhizomastignina, da família Mastiga Mebidae, e as estomonas então, são organismos ameboides unicelulares, apresentam um único flagelo que nasce num grânulo basal próximo ao núcleo. Então, é um organismo diferente do que a gente tinha até agora, né? Que tinha os cílios, que tinha o núcleo, ou dois núcleos. Agora, a gente tem um organismo com um único flagelo e que é um organismo mais ameboide na sua apresentação. A principal estomonas que a gente acaba tendo contato é a Meligrides, que é uma estomonas, que é um agente muito comum, principalmente em Peru, mas ela se mantém principalmente pelo seu ciclo em galinhas. O hospedeiro intermediário não é um carrapato, mas é um parasita, o Etherax gallinarum. E esse parasita, ele leva com ele a estomonas, e essas estomonas, ela vai ser liberada no intestino, mas ela vai penetrar lá no seco, e do seco, que é aquela porção final do intestino, vai para o fígado e principalmente em Peru. E por que se leva isso tanto em consideração, né? Apesar no Brasil ter uma baixa de foie gras, que é um fígado com uma alta quantidade de gordura, então em algum momento
alguns autores começaram a ver a maior importância da estomonas. Fora isso, né, também existe um risco de estomonas ser transmitida para outras espécies, como seres humanos. Como é que ocorre a transmissão? A ave, ela vai ingerir o Heterax, que é o parasita, né? E esse parasita, ele se aloja no ceco de galinhas. Dentro dele ele vai ter a estomonas e essa estomonas vai ser liberada no interior da ave. Então, o estágio que tem é somente o trofozoito. Então, o trofozoito ele é arredondado com o núcleo basófilo e o citoplasma negativo, né, que não vai ser corado. O flagelo não é visível e apresenta alguns eosinófilos quando for marcado. Então, essa estomonas, né, aqui ela apresenta o seu cílio bem marcado, que vai fazer a sua composição, a sua característica morfológica. O parasita Heterascus galinário, ele vai se alimentar lá no intestino, né, no seco da galinha, e ele vai fazer, dentro desse ciclo, ele vai se alimentar com protozoário que a galinha possa ter. O ovo do Heterascus vai para o meio ambiente e vai apresentar no seu interior trofozoíta. Por quê? Porque vai sair o parasita, ele ingere o Heterax, ele ingere o protozoário, vai fazer a transmissão para cada um dos seus ovos, e os ovos serão eliminados no exterior com o trofozoíta de estomonas. Só que nesse ambiente, dentro do ovo do Heterax, vai apresentar, né, as aves vão se alimentar com várias estruturas no solo e muitas vezes se alimentam com o ovo do verme. Uma vez a larva sendo absorvida, ela eclode dentro do intestino e vai se fixar na parede do intestino, vai penetrar a mucosa, fazer a fixação, vai começar a se dividir de forma binária, exatamente como fazia a giardia. Alguns trofozoítas podem cair por migração para o sistema porta-renal e leva, né, e com que eles vão até o fígado e lá vão provocar uma série de lesões. Então, é um parasita que produz lesão de intestino lá no seco, na porção final, com isso facilita um fezes com sinal vermelho de sangue vivo, não sangue digerido, e ele também pode ser absorvido por circulação, vai pelo sistema porta e acaba, né, por acometer, dando problema de fígado, né, e isso vai ser retirado depois também do mercado. Então, o ciclo, né, da estomonas, ela tem relação principalmente com o parasita. Então, o Heterascus, ele se alimenta no seco de aves. Dentro do seco de aves, ele se contamina com as estomonas, vai produzir os ovos. Quando produz os ovos, né, do seu próprio Heterascus, ele elimina para a mucosa. Quando elimina para a mucosa, esses ovos já estão contaminados com estomonas. Quando a galinha vai fazer a ingestão, ela acaba ingerindo de forma indireta, de forma acidental, o ovo de Heterascus, que já apresenta o parasita, e assim contamina o animal fazendo o seu ciclo de forma completa. Então, a grande importância na veterinária é a inflamação de seco. Lembre-se que o seco ele tem um papel importante, principalmente na reabsorção de água, então isso pode acarretar numa série de problemas, e a produção de ave não permite a gente ficar muitos dias com essas aves paradas, né? A principal alteração patológica é o fígado, porque pode dar uma enterohepatite, aquelas hepatites, infecções que vêm do intestino. Isso vai produzir uma queda de produtividade de todo o plantel, porque imagina o seco que tem esse parasita, não permitindo fazer o ciclo completo, então esse animal não consegue fazer a manutenção correta da água, vai ter uma série de dificuldades na porção final, e isso vai afetar na produtividade. Pode levar algumas aves à morte, né, de acordo com a resistência, e ela acomete principalmente aves jovens, né, aves na sua fase mais inicial. Os perus, eles podem ser criados em ambientes que não tenham galinha, porque o peru é muito mais sensível que a galinha, né? Então, como as galinhas acabam sendo os principais reservatórios, uma forma de fazer o controle é evitar com que os perus tenham contato com ambientes, com áreas onde teve produção de galinhas
e essas galinhas estavam contaminadas. O próximo agente com quem a gente vai falar é o grupo do Quitenoplastide, né, os Trypanosomatidae e o gênero Trypanosoma, que eu vou falar com vocês na próxima aula. Então, eu comecei a conversar com vocês sobre a Stomonas, sobre a Trichomonas e sobre a Giardia. A Trichomonas, ela vai ter uma relação muito maior com o trato reprodutor, não se aloja dentro de células, mas vai se alojar ou no prepúcio ou na vagina. Uma vez no macho não tem sinal clínico, porém uma vez na fêmea vai se manifestar principalmente provocando o aborto. De acordo com a fase, o aborto é absorvido e a gente nem percebe que a vaca teve o problema. O outro grupo, então, são as giardias, né, que tem o seu ciclo principalmente no intestino, e a giardia, ela é diferente da tricomonas, tem uma simetria bilateral, e a giardia tem o seu ciclo na porção intestinal, principalmente de mamíferos. E por último, né, ali a gente também falou sobre as estomonas, que tem um papel importante, principalmente em relação às aves, tá certo? Então, na próxima aula, eu vou continuar e eu já começo a falar a respeito dos Trypanosomatidis, onde eu vou falar um pouco sobre Trypanosoma e sobre a Leishmania.